Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre este versículo bíblico do evangelista São Marcos, lá no capítulo 9, 24. Nesse versículo bíblico, por um lado, nós temos uma grande confissão de fé. E, ao mesmo tempo, tem um grande pedido também. Por um lado, é manifesta essa fé em Jesus Cristo, que é o Senhor, mas, por outro lado, há um pedido, há um clamor por um aumento da fé. Seja bem-vinda aqui ao canal No Horizonte da Fé Católica. E para você não perder nenhuma reflexão aqui do canal, se inscreva no canal e aprofundar ainda mais a sua fé católica. Também não deixe de dar o seu like, porque isso ajuda na divulgação do nosso trabalho. Bom, primeiramente, nós precisamos ir ao evangelista São Marcos, lá no capítulo 9, entender um pouquinho o contexto. Não tem como ler todo o texto aqui, mas se vocês depois quiserem ler o texto, seria 9, de 14 até o 27, que conclui. Vou destacar para vocês, primeiro falar um pouquinho do contexto, depois destacar alguns versículos centrais. Na verdade, o contexto está vinculado à cura de um menino, o evangelista São Marcos, que discutiu com eles. Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão e ele espuma, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Versículo 22 vem o clamor. Se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então é o clamor do Pai pelo Filho. Então Jesus lhe disse: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Na sequência do relato, então, nós temos a expulsão do espírito mudo e surdo. Jesus ordena que deixe o menino e nunca mais entre nele. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrerá. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Aí no versículo 25 diz: e ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós, discípulos a Jesus Cristo, perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? Jesus responde: essa espécie não pode sair a não ser com a oração. Então, como esse texto bíblico ilustra muito bem. Por um lado, nós temos a figura do pai que crê, mas vê que sua fé é bastante frágil. A sua fé precisa ser aumentada, precisa ser alimentada. Você já sentiu sua fé abalada ou quis acreditar mais? Esse vídeo também é para você. Por mais que o texto nos mostre que a fé do pai é frágil, mas, por outro lado, ele já começa com uma profissão importante, que crê, que se põe no caminho da fé. E aí nós encontramos essa grande beleza da sinceridade diante de Deus. A fé é esse dom que Deus nos dá, e mais, essa fé nos põe a caminho, mas essa fé precisa crescer cada vez mais em nós. E claro que diante do sofrimento, diante de, às vezes, orações que parecem não serem atendidas, perdas, às vezes um aparente silêncio de Deus, nós às vezes podemos nos sentir um pouco enfraquecidos na fé. E aí como nós podemos manter viva essa nossa esperança, a chama viva da fé? Primeiramente, nós precisamos rezar. A oração é o grande alimento da nossa fé. A oração na simplicidade, a oração com muita sinceridade. Procurar também o consolo na própria palavra de Deus. Curar o alimento
que vem dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia. E se falamos em sacramentos, não tem como pensar os sacramentos sem pensar na igreja, porque os sacramentos foram confiados à igreja. Então, a comunidade de fé é também um importante fator para a consolidação da nossa fé. Viver em comunidade, participar de fato da nossa paróquia, tudo isso nos ajuda a alimentar cada vez mais essa fé em nós. Igualmente, o testemunho dos nossos irmãos, das nossas irmãs, também nos ajudam a compreender, a perceber que no caminho da fé existem, às vezes, obstáculos, às vezes existem, sim, esses sofrimentos que nós falamos, às vezes até se pode entrar numa certa crise, mas todos esses elementos vão nos ajudar a perceber e aprofundar mais essa nossa fé. Então, por isso, esse pedido, e ao mesmo tempo essa confissão de fé, creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, isso deve nos acompanhar sempre na nossa vida. Nós sempre precisamos e podemos aumentar a nossa fé. E aí pedimos para Deus que nos ajude a confiar mais, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando em certas situações nós ficamos com dúvidas. Mas exatamente Deus vai nos conduzindo, a nossa fé vai nos fortalecendo. Embebidos por esta esperança, nós conseguimos cada vez mais avançar. Então a fé é o que nos move. Mesmo sendo às vezes pequena, como metáfora bíblica, como um grão de mostarda, vai frutificando e vai permitindo cada vez mais se solidificar. Mas nós precisamos alimentar, cuidar dessa fé. E a nossa fé, enquanto católicos, sempre tem como referência Jesus Cristo. E, por meio de Jesus Cristo, no Espírito, nós chegamos a Deus Pai. Se você gostou dessa reflexão sobre a fé e a importância que ela tem, eu peço para que você curta essa reflexão. Também quiser compartilhar com alguém que gostaria de receber essa mensagem sobre a fé hoje, faça-o, por favor. E também, para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter acompanhado a reflexão até o final. Um abraço, até a nossa próxima oportunidade.